Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos conversar com Emílio Roger. Ele se apresenta como artista. Nós vamos conhecer as áreas em que ele atua como artista e vocês vão ficar surpresos. Por que artista? Porque o homem faz tudo, gente. Daqui a pouquinho a gente vai ver nesse papo gostoso aí todas as coisas que o Emílio faz aí dentro da arte. Sente-se aí, você é nosso convidado. Aproveita, já sentou? Agora faz a inscrição no nosso canal aí, ativa o sininho para que você seja avisado do que vier de novidade. Enfim, faça parte do nosso canal. Muito bem-vindo, Emílio Roger. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e bora conversar, falar um Bora pouco de arte, conversar. tão Obrigado importante. você por ter aceito aí o nosso convite. Emílio, a gente quer saber assim, da onde vem esse artista? Quando é que começa esse artista Emílio Roger? É, acho que como todo artista vem da vida, né? Vem de querer viver a vida. Assim, eu acho que eu fui me formando primeiro como mineiro. Eu nasci numa cidade chamada Luz. E eu acho que eu demorei um tempo para entender que isso era um fato constitutivo de mim, assim, porque essa vivência no interior, em meio a um outro tempo, né, que é muito diferente, por exemplo, de São Paulo, me fez uma pessoa com muita vontade de atenção, de olhar, de ter tempo para experimentar, para sentir. Acho que é assim que eu fui caminhando a minha vida e me gestando e me formando como artista, porque eu acho que a gente vai estando artista, né? Não é artista, a gente vai estando e cada vez nos encontros, nas trocas, a gente vai descobrindo um jeito novo de ser isso, assim. Então também eu não tenho muita fronteira de linguagem, não, assim. Às vezes eu me sinto mais diretor de teatro, às vezes acho que sou um coreógrafo, às vezes não me sinto um coreógrafo e às vezes acho que sou outra coisa, enfim, e vou me enfiando em tudo, assim, não tenho medo de ousar não, e de conhecer outras coisas também. Olha aí, só para começar, ele já falou coreógrafo, já falou como diretor, né? Aos poucos você vai ver quem é esse cara que é completo aí dentro das artes. Mas assim, lá de pequenininho, lá daquela cidade do interior, tinha alguma coisa já que aparecia esse artista, não? Então, eu acho que eu era uma criança, assim, uma criança que brinca. Eu acho que toda criança tem um pouquinho de artista, né? Quando, enfim, se é possível viver num ambiente onde se permita isso, né? Que a criança possa exercer sua liberdade de criação, assim. Então, eu, felizmente, tive pais incríveis, são pessoas muito sensíveis, assim, embora a gente tenha nascido numa família bem humilde, os meus pais, eles têm uma sabedoria de mundo que me impressiona, assim, porque eles acreditam muito na educação, na arte, então eu cresci num lugar onde eu era muito estimulado, então eu era uma criança que brincava. E aí teve uma vez que uma, uma senhora, ela passou nesse bairro que eu morava, que era um bairro mais simples mesmo, assim, um lugar bem marginalizado, e ela passou batendo de porta em porta, perguntando se as crianças queriam ter aula de piano. E aí eu fui. E acho que foi meu primeiro contato, assim. Foi primeiramente com a música, através do instrumento. Era uma professora de formação clássica, formação erudita. E isso foi bem importante, ter essa vivência na infância, assim. Começar nesse mundo da arte através do instrumento, que é um instrumento que, embora ele te discipline, é um tipo de disciplina muito, ao meu ver, libertadora, né? Porque você abre o ouvido para ouvir, Sim. assim, era uma coisa que ela falava muito, assim, e eu cresci com isso, assim, ouvindo, preciso ouvir, né, e ouvir com o corpo todo, não só com os ouvidos, assim, acho que é colocar o corpo junto de alguma coisa, né, e aí, depois disso, da música fui pra dança, e da dança cheguei no teatro, e quando eu cheguei no teatro eu falei, caramba, precisa juntar tudo isso. E juntou da melhor maneira possível. Mas que história bonita, Roger, de início assim, né? É, Agora, você quer ver uma coisa? Quando eu falei assim, não exagerei, não. Quais são suas áreas de atuação dentro das artes? Vamos lá. Número um. tá bom, eu sou diretor de teatro, sou coreógrafo, me arrisco como dramaturgo, é, e sou artista gráfico também. É, só. É só isso, viu, Então, gente? Por que que não você sei. fala eu me arrisco como dramaturgo?
Porque eu acho, de todas essas áreas, eu acho a mais complexa, né? Porque a dramaturgia é o que vai ficar, né? Tá. O que fica, né? O meu trabalho como diretor, como coreógrafo, é quem viu. Porque embora, sei lá, a gente pode registrar um espetáculo, não é aquela experiência, né? Então, provavelmente esses trabalhos, eles vão embora comigo quando eu for embora do mundo, mas o texto vai ficar aí, né? Assim como a dramaturgia clássica, assim, a gente não se mata um texto, né? Um texto teatral é o que fica do teatro aí para a eternidade, então eu acho de uma responsabilidade tremenda, assim. Então eu digo que eu me arrisco na dramaturgia. Não tenho coragem de falar que eu sou um dramaturgo. Até porque eu não me coloco esse exercício como uma obrigação. Todas as peças que eu escrevi, elas nasceram de alguma inquietação e de um momento que eu queria escrever aquilo, assim, não me obriguei a escrever nada, assim, não é o meu ofício, assim. Então, por exemplo, eu acho que eu dificilmente toparia escrever um texto encomendado, porque não sei se eu conseguiria escrever, assim, que é diferente de Tá. dirigir uma peça, né, o meu trabalho, assim, eu posso aprender, eu posso entender um processo, mas escrever, eu acho que se eu não me engajo, não conseguiria escrever um texto. Emílio, na dança, você dança e você é coreógrafo. Como é que é juntar essas duas coisas, assim, dançar e ser o coreógrafo? Ah, é uma delícia. Eu gosto muito de dançar. Eu, pessoalmente, assim, independente de trabalhar com isso, eu gosto, sempre gostei. Gosto muito de dançar, o tempo todo. Assim, então, pra mim não é nada difícil. É, ultimamente tenho dançado menos. Acho que também tem a ver com a pandemia. Assim, na pandemia tudo parou, né? A gente Todo parou e mundo aí fez acho tudo menos, né, Emílio, na tudo pandemia? menos. É. Eu não consegui fazer nada online. É, e aí, agora que eu tô voltando e querendo voltar a dançar, mas criar junto. Eu acho que dança tem uma dimensão ritualística de fazer junto, então eu gosto desse processo onde eu conheço, né, o corpo dos bailarinos e a gente vai descobrindo juntos qual é a gramática daquele trabalho, né, qual é a língua daquele corpo naquele momento, assim. Então, eu acho delicioso criar e dançar também. Gosto de Quando, dançar os meus quando trabalhos. você é coreografado, então você vai dançar e existe um coreógrafo. Há algum momento em que, executando o trabalho, você vai falar assim: nossa, eu faria diferente, eu não acho que é Então, eu não legal? danço. Hã? Eu não danço o trabalho de outras pessoas, justamente Olha, por isso, porque eu acho que eu, eu pensei que né, você ia fazer provavelmente fofoca agora, mas eu me extrometi aqui, né? não, eu não danço assim, eu às vezes eu até tenho pensado nisso, assim, ultimamente eu tenho pensado, gostaria de convidar alguém para passar por essa experiência de ser dirigido, ser coreografado, Tá. acho que seria uma boa, mas é claro que eu acho que eu ia ficar ali com aquela vontadezinha de remexer o trabalho do outro, mas que também Você para ia dar uma mim entortada de boca, assim, eu sem acho que graça. eu lido bem, assim, eu lido bem com o trabalho do outro, assim, tanto que eu não sou um diretor ou um coreógrafo que me incomodo com o que os atores propõem e transformam e ressignificam acho que é isso também, assim, a arte, ela é acho que a gente tem que buscar dentro da gente matar um pouco os microfascismos. Quer dizer, a gente chega nos grandes fascismos através dessas coisinhas, e isso é um jeito, né, de querer controlar o outro. Então, não acredito nisso, não. Assim, eu acho que as pessoas podem fazer o que elas quiserem com o meu trabalho, assim como eu espero poder fazer isso também com o trabalho delas. Gosto de Agora, remixar as coisas. conta pra gente uma coisa, assim, você escreveu o texto, as letras e dirigiu o musical infantil, o musical da Passarinha. Como é que foi essa doideira aí? Uma doideira. Uma doideira. Eu brinco que eu envelheci 10 anos no musical da Passarinha. Porque foi um processo muito intenso, é uma história muito cara pra mim, porque eu fui buscar mesmo, né, lá nessa infância em luz, então eu quis trazer de volta toda essa história, que foi a minha história de como eu conheci o teatro, assim, de como eu tive vontade de teatro, e é um trabalho muito passional, mas eu tive muito cuidado de me cercar de pessoas que me ajudassem, claro, a não criar uma obra que fosse minha, porque teatro não é feito disso, né? Ele é uma arte coletiva. Então, eu fui buscar artistas que me friccionavam frente ao que eu mesmo tinha feito, né? Eu acho que o primeiro passo foi esquecer que eu tinha escrito aquele texto, então não ter nenhum apego, nenhum amor,
e deixar que o processo ele falasse. E nesse sentido eu trabalhei com uma dramaturgista, que é a Ana Carolina, que é uma amiga de longa data, uma dramaturga que eu gosto muito. A gente se afina muito bem. E ela, por exemplo, ela teve uma sensibilidade de entender o que o texto pedia, o que o texto precisava, e sabia interferir dentro da sala de ensaio de uma forma muito boa. Então, foi bom, assim, me cercar dessas pessoas. Mas claro que eu acho que eu me machuquei muito no processo, porque a gente fica inseguro, óbvio. Teve um momento que eu falei, caramba, por que que é, estou fazendo esse trabalho agora? Especialmente porque, assim, o texto ele foi escrito antes da pandemia. Esse texto é de 2018. Já estou há um tempo aí na luta para montá-lo. Só que ele ganhou outro significado depois da pandemia, porque falar de morte exatamente depois de tudo que a gente viveu era muito dolorido. É, tem uma pessoa que é citada na peça que eu queria muito que assistisse esse trabalho e que ela faleceu o ano passado, assim, exatamente quando a gente estava quase para começar os ensaios. Então foi muito muito duro lidar, né, quando a gente pega o que a gente está fazendo, a nossa obra, o que é da matéria artística e tem que trazer para a vida, assim, encarar ali de frente. Então era dolorido, mas é muito interessante, porque falar isso agora, vendo o espetáculo em cartaz, de alguma forma a gente sublimou isso, porque o espetáculo é leve, né? A gente fala de morte, mas a gente não está interessado em. Né? Não é uma ode à morte, é uma ode à vida, afirmação de vida. Então, acho que a gente conseguiu, assim, dar esse giro aí de, enfim, de voar, né? Abrir as asas e voar. Você considera que esse trabalho é um trabalho que te fez crescer assim rapidamente Sim. como Acho que pessoa? Por esse todo. sofrimento que você fala que teve, né, da Acho, amadurecimento, é isso? Não? eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, essa coisa, né, que eu tô falando aqui, é, né, sobre o que eu faço, sobre o meu trabalho, acho que eu sempre fui um cara muito inseguro, assim. E claro, quando você dirige o trabalho de outras pessoas, ou quando você trabalha com outras pessoas, você dilui um pouco essa responsabilidade. E nesse trabalho eu puxei a bola e trouxe tudo pro peito. Falei assim, vou, né, escrevi o texto, vou dirigi-lo, é, na minha produtora, da forma como eu acredito, com a equipe que eu quero fazer. Então foi um momento de transformação real mesmo, assim, de falar assim, olha, tô me colocando no mundo, assim, é nisso que eu acredito. Eu cheguei a acreditar que eu acho que não tinha espaço para mim em São Paulo, uma época, porque também essas dimensões mercadológicas, elas vão impondo formatos, né? De direção, de criação, de um jeito de estar, e eu de repente eu olhei para isso tudo e falei, caramba, vou tentar fazer da forma como eu sempre fiz, né? Porque eu também fiz teatro muito tempo no interior. Depois eu mudei para São Paulo, mas teve uma hora que eu falei assim, eu quero que tenha espaço para mim, né? Eu preciso acreditar na minha voz, preciso acreditar nesse meu jeito de fazer. E aí conseguir ver o espetáculo como ele está hoje me faz acreditar que valeu a pena ter insistido, assim, valeu a pena ter acreditado, porque é possível, tem Deu espaço para todo certo. mundo. Como Deu diretor, certo. teve algum momento que você fez assim, caramba, quem escreveu esse texto aí? Tô brincando, mas Sim. quem pôs essa música aí? Mas sim, Que música é essa? Quem que inventou isso aí? Foi o senhor diretor. Ah, tá. Vamos lá, tá, a música é ótima. Vamos teve um dia que eu continuar. cheguei para a Ana, a gente estava com umas cenas, enfim, porque o texto também ele tinha uma proposta assim, as cenas elas são quadros que às vezes eles não se interligam tanto, assim, as cenas têm umas rupturas muito diretas e muito rápidas. E aí um dia eu cheguei pra Ana e falei assim: Ana, onde que eu tava com a cabeça? Por que que eu fiz esse texto desse jeito? Ó, o diretor. É difícil dirigir esse texto, pra que que eu inventei? E aí eu falei assim, por que que eu não chamei outra pessoa pra dirigir isso também? Enfim, eu tinha, claro, tinha dúvidas. A gente sempre fica. E eu acho que isso também é o. Eu não quero estar seguro nunca. Quero sempre duvidar do que eu faço. E eu falo isso muito pros atores, assim. Porque eles também me perguntavam, especialmente como eu tinha escrito o texto, eles queriam respostas. Então eles ficavam, mas isso aqui quer dizer o quê? Né? E eu falava assim, eu não sei. E com todo o respeito, eu não quero saber. Porque a gente precisa
desse espaço da dúvida, de arriscar, porque senão vira receita de bolo, né? Assim, a gente tem que não saber as coisas, né? A gente tem que saber, a gente tem que buscar isso. Então, eu gosto de trabalhar com pessoas que estejam atrás das perguntas, porque o mundo já está cheio de resposta e não levou a gente para lugar nenhum. É. Então a gente está precisando inventar novas perguntas para ver se a gente transforma esse planetinha doido que a gente está aí. Emílio, uma curiosidade grande, assim, o musical da Passarinha, ele toca em questões de acessibilidade, diversidade, que não estão bem resolvidas, nem na sociedade e nem no Sim. teatro também, né? De onde veio essa vontade de falar sobre isso? Tá. Eu acho que a primeira questão é tenho pensado, né? Pensado não agora, mas isso vem desse período meu aqui em São Paulo, assim, que é quando eu coloco teatro que é feito no interior, com esse mercado profissional em São Paulo tão consolidado, e qual é a nossa responsabilidade e o nosso compromisso, assim, então tenho tentado pensar o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, né? Então, teatro a gente acha que ele é acessível por natureza, mas não é, né? Assim, a gente tem que ir em busca disso tudo. E em 2019, eu abri uma audição. Eu gosto muito de audição, não no sentido de criar uma competição e trazer as pessoas que, né, enfim, ver quem é o melhor, e você contrata o melhor, você vai trabalhar com o melhor, mas mais para conhecer gente, assim, a gente precisa, né? Claro, eu tenho, se eu quisesse, por exemplo, fazer musical da Passarinha só com atores que eu já conheço, eu poderia fazer e tá tudo bem. Seria até mais confortável, mas eu acho importante ir atrás de conhecer gente nova, porque tem gente é, que, assim como eu, tá chegando, né? E tá, às vezes precisa de uma oportunidade. E aí eu fiz uma audição para um trabalho que acabou não rolando por conta da pandemia, que era um trabalho, inclusive, que eu ia fazer com a Ana, essa dramaturga. E a gente conheceu o Harry, que era um ator, que ele tinha feito uma série na Netflix, ele é surdo. E ele queria ir para essa audição porque ele queria fazer teatro a todo custo. E aí, na verdade, quando ele me procurou, ele queria fazer aula de teatro. E aí ele falou assim: eu quero fazer aula. Eu falei assim: não, mas eu não sou professor de teatro, eu sou diretor, é outra coisa, você precisa ir para uma escola, não é comigo. E ele ainda não tinha contado que era surdo. E aí ele falou assim: mas como que eu vou fazer para ter aula se nenhuma escola me recebe ou se nenhuma escola está preparada para receber alguém, né, uma pessoa surda para estudar? E aí eu já, né, já, enfim, já pensei sobre toda essa questão de privilégios, sobre o quanto a gente é inacessível, né, o quanto a gente tá muito longe disso. E aí eu falei, caramba, então, falei assim, Harry, venha na audição, não sei como vai ser isso, porque ainda era um trabalho de dança, então totalmente dependente da música, né, do estímulo sonoro, mas falei, a gente vai inventar um jeito de você participar. Foi incrível, ele é muito carismático, uma pessoa muito disponível, a fim de aprender, muita gana, né? Então isso também é bom. E aí eu pensei, falei assim, meu, pensar num jeito de fazer um projeto. Passarinha já estava pronta, já seria montado, mas falei, como fazer esse espetáculo ser 100% inclusivo, né? E convidei o Harry e ele veio e foi uma experiência muito duvidosa, mas no melhor sentido, porque eu não sabia onde isso ia dar, porque eu nunca tinha feito, né? Nunca tinha me desafiado nesse sentido de fazer um espetáculo que fosse 100% inclusivo e trazer a Libras como língua, né? Mas como linguagem também, porque não era só colocar um intérprete no canto do palco, era para que fosse uma experiência de teatro de verdade, que quando uma pessoa surda viesse, ela realmente imergisse naquele mundo do musical, né? Que uma pessoa cega ela tivesse uma experiência, não só uma tradução, né? E foi incrível e eu acho que eu quero continuar fazendo isso, assim, porque primeiro porque é a nossa responsabilidade enquanto artistas, né? Fazer isso chegar no maior número de pessoas e segundo porque, por exemplo, as libras ela tem uma corporalidade que é muito próxima da dança, então é um encontro muito feliz, sabe? Do movimento, com a linguagem, com a língua. Então foi bom, assim. E eu agradeço muito de ter conhecido o Harry, porque ele foi um grande parceiro nesse processo, assim. Ele veio junto, entendeu quando a gente não entendia, foi generoso de saber que, por exemplo, eu estava dirigindo um espetáculo e aprendendo a língua ao mesmo tempo. Então, é óbvio que eu estava ali errando muito, né, assim,
mas ele soube vir junto, ele soube trazer esse universo da cultura surda e foi uma experiência e tanto, assim, quero repetir outras vezes. Nossa, sem dúvida alguma, assim, esse trabalho, eu falei há pouco, a gente estava falando de crescimento, né, de como o crescimento pessoal. Esse trabalho realmente foi um trabalho que faz qualquer um crescer, né? Vocês É, chegam ao final da peça, vocês conversam, vocês falam sobre isso ou não? Vocês citam isso para o público que está lá? Não. não, a gente não tem conversado. A gente também teve essa coisa do. A gente tá, enfim, é o nosso primeiro trabalho pós-pandemia, então a gente pegou vários momentos, assim, de sala de ensaio de máscara, fazendo teste, né, de Covid, aí depois essa reabertura gradual. Então a gente no começo, e acho que até hoje, assim, por exemplo, esse contato com o público ele fica meio. Né, não tem como ficar muito perto, ou quer ficar, mas não fica, enfim, a gente tá ainda. é, Descobrindo como é que a gente vai ter esse encontro mais caloroso com o público. A gente conversa muito entre a gente e, e acho que continuamos em aprendizado, porque eu acho que isso é do teatro, mas é da vida e é de qualquer aprendizado de uma língua, assim, você precisa praticar. Então a gente tem se esforçado para praticar e aí quando a gente tem apresentações fechadas para as escolas e a gente recebeu algumas escolas surdas. Então a gente fica muito feliz quando a gente consegue se comunicar. Para além do espetáculo, a gente depois consegue ouvir das crianças, né? Elas sinalizam, a gente consegue entendê-las e consegue falar também. Então, de fato, travar uma comunicação, assim. Então, Não, é que eu achei bem legal, assim, quando você fala qual foi o contexto, né, assim, de a peça já estava, aí você conhece um outro elemento e insere isso, né, e como você conseguiu trabalhar tudo isso e por que, né, você quis trabalhar tudo isso é muito rico, né, muito bacana, muito legal. Agora, conta pra gente, assim, e os planos agora? os Acabamos aí de sair da planos. pandemia, como você falou, que foi difícil tudo isso, uso de máscara, né, distanciamento e tal. Como é que tá 2022 aí, já com o sucesso, né, do musical? E agora? O que vem aí Eu, na frente? O que você puder contar, claro, né? claro, eu acho que a primeira coisa, eu quero descansar. Quando essa temporada terminar, eu preciso descansar um pouquinho, porque foi complexo, assim, foi cansativo e é um trabalho que ele é muito exigente, porque tem uma manutenção diária, né, nesse contato com as escolas, com o próprio trabalho. Então eu quero descansar um pouquinho. Quero cuidar da passarinha, espero que o espetáculo ele faça outras temporadas. A gente tem vontade de viajar, de levar esse espetáculo para cidades que não têm teatro. Assim, então a gente quer criar um jeito de conseguir fazer isso. Então isso está me dando muita sede de conseguir realizar isso, de viajar muito com esse trabalho, de travar esse debate sobre a importância do teatro, teatro como política pública, visitar escolas, enfim, acho que fazer com que a passarinha chegue onde ela conseguir chegar, assim, que ela voe muito e focar na minha agência, que a gente inaugura uma agência dramática, que é um projeto de vida, é um projeto de teatro, de arte, de tudo que eu faço, tudo que eu quero pro mundo. E a gente inaugurou com a passarinha, e aí a gente vai começar agora outros trabalhinhos. E aí esses eu acho que eu ainda não posso contar o nome, mas a gente já tem dois trabalhos engatilhados aí, que estavam em processo antes da pandemia, e agora eles vão poder chegar no mundo, assim, mas todos ainda nessa mesma perspectiva da inclusão, de fazer espetáculos acessíveis. Isso é uma vontade, né, de continuar nesse trabalho. E voltar a trabalhar com dança. Acho que é isso, assim. A gente fez esse musical agora, incrível. E quero fazer um espetáculo de dança agora. Como é que a gente acessa esse artista maravilhoso, aí, Emílio Roger? Quais são as fontes aí para a gente bater um papo com ele, para a gente procurar ele Tá, para Emílio fazer bom Roger, trabalho? pode. Eu tô no Twitter, no Facebook e no Instagram como Emílio Roger. Só me procurar lá, tô sempre lá. Eu sou uma pessoa que eu não posto muito. Eu sou bem off, assim, das redes, mas eu acompanho tudo. Se me mandar mensagem, eu respondo e adoro conversar, assim, adoro conhecer outras pessoas, adoro, enfim, conhecer gente. Acho que é isso, assim. Eu só cheguei nesse projeto da forma como ele foi, porque eu quis conhecer o Harry. E acho que quando a gente fala, toda vez que se fala de inclusão, enfim, fala de tudo isso,
Acho que a gente tem que falar assim, de conhecer as pessoas e de entender que cada pessoa tem uma demanda, tem uma necessidade. E aí a gente, não que a gente precise, mas a gente pode se esforçar para tentar compreender o que o outro precisa. Então, é isso. Mais uma Vamos vez eu quero conversar. te agradecer, Emílio, assim, por conhecer um pouco mais esse artista fantástico aí, cativante, Emílio Roger. Muito obrigado, viu, por ter feito aí parte do nosso canal. Obrigado mesmo. Eu que agradeço vocês. Acho super importante a gente memoriar, né, a história não só do teatro, mas de todas as formas de arte. Acho que o trabalho de vocês é necessário, é fundamental, porque memoria, né, tudo que a gente está fazendo e foi muito legal, foi um papo muito gostoso, assim. Fiquei aqui agora, vou levar várias questões aqui comigo, foi bem legal. Obrigado. Obrigado você, Emílio. E para você que está nos acompanhando aqui no canal, faça a sua inscrição, deixe lá o sininho ativado para que você seja avisado das novidades que o canal traz até você. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo canal Teatro Entre Fotos. Tchau, pessoal.